Existe um negrômetro mesmo? Afinal, quem é que decide se você é negro ou não é aqui no Brasil? Quem que inventou essa história de que miscigenação é uma coisa super bacana e que o país é a terra de todos os povos? Então vem comigo, vamos conversar. Olá, povo, sejam muito bem-vindos pro Sou Vaidosa, eu sou a Chay. E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês aí umas 9 coisinhas sobre a teoria do embranquecimento, o colorismo e como tudo isso aí afeta a nossa denominação racial. Sem mais delongas, vamos lá que a gente tem muito o que falar hoje aqui. Vamos começar a falar um pouco sobre essas histórias que os professores não contam pra você na escola. No final do século XIX, a elite brasileira estava muito preocupada com a pressão tanto interna quanto internacional que estava sofrendo aí pra poder acabar com a escravidão de uma vez. O maior medo deles era o futuro do Brasil, pela quantidade de africanos e afrodescendentes que viviam aqui, né? Passaram pelo Brasil aproximadamente 5.800.000 negros escravizados. Já que o país foi o primeiro aqui das Américas que importava escravos, ele praticou o tráfico por mais tempo e foi o último a abolir a escravidão. Visto que as pessoas de pele negra eram tidas como uma raça inferior, então afinal de contas o que ia ser do país? Já corriam por todo mundo desde o século XVI teorias eugenistas. O que é isso, Chan? São teses que defendiam a existência de um padrão genético superior para tal raça branca. Isso em tudo, gente. Em saúde, em beleza, intelecto, físico, tudo. Então, logo que caiu o regime escravocrata aqui no Brasil, nossos intelectuais que eram adeptos e seguidores de todas essas teorias eugenistas tiveram uma ideia brilhante. Nós, elite brasileira, não precisamos nos preocupar com os negros. Ao invés de a gente criar ações para poder integrar esse pessoal à sociedade novamente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles por aí. Isso. Por aí, sem moradia, sem saúde, sem comida, sem trabalho. Enquanto isso, a gente abre os nossos portos para os trabalhadores europeus que queiram vir construir uma vida com as suas famílias aqui. E esses imigrantes, minha gente, vieram mesmo. Em 25 anos, o Brasil recebeu aproximadamente 2,5 milhões de europeus, principalmente aí vindos de Portugal, sul da Espanha e Itália. Eles vieram para realizar tarefas até então realizadas pelos escravos, mas de forma salariada, claro. E aí você me pergunta, e o que aconteceu com os pretos, Chan? Eles tiveram duas opções, na verdade. Continuaram trabalhando em troca de comida e moradia, o que não deixa de ser uma escravidão, ou prestando alguns serviços em subempregos, ou partiram para a criminalidade. Você pode estar achando isso meio engraçado, que não foi muito bem assim, mas, gente, havia um plano. Plano esse que foi apresentado por João Batista de Lacerda num congresso internacional lá em Paris. Ele era antropólogo, médico e um dos principais expoentes da tese do embranquecimento aqui no Brasil. O congresso foi em 1911 e no artigo que ele apresentou dizia que devido às más condições de vida impostas aos negros e as correntes de imigração europeia aumentando a cada dia, esses elementos brancos da população brasileira em no máximo 100 anos acabariam por sufocar qualquer elemento ou traço que pudesse existir e resistir de negros aqui no Brasil. Isso não é pra você entender, meu amor. João Batista de Lacerda, médico, antropólogo, amigo de Monteiro Lobato e de outros intelectuais da época, disse e afirmou que no prazo de 100 anos não existiriam mais negros aqui no Brasil e a nossa população teria características muito próximas aos brancos europeus. Outro fato muito interessante é que nessa apresentação que ele fez, ele mostrou um quadro chamado A Redenção de Cã. Eu vou colocar ele aqui pra vocês, ó. Nesse quadro a gente vê nitidamente uma avó negra, retinta, uma filha negra também, mas com a pele mais clara, com o moço lá que possivelmente era o marido dela, sentada na porta, branco, e ela tá segurando um neném no colo bem branco.
E a avó dela tá com a mão pro céu, assim, tipo, graças a Deus, clareou a família. Ou seja, na cabeça desses intelectuais, a história já estava prontinha, o plano era perfeito, porque afinal de contas, os negros que não morressem devido à precariedade de recursos e às más condições de vida, teriam uma grande probabilidade de continuar essa miscigenação, que começou com histórias de estupro e já vinha acontecendo muito aqui no Brasil, né? Oi, João Batista de Lacerda, tudo bom? Eu sou a Chan, sou youtuber, e deixa eu mostrar um negocinho aqui pra você rápido, ó, que eu acho que vocês não contavam com isso aqui também, né? Ó, esse aqui sou eu, esse é meu marido, ele é preto também, e a gente tem esses dois aqui, olha, que é a Jade e o Rael, dois filhinhos também pretos. Essa teoria não parou só no âmbito científico. Ela foi muito popular na época, as pessoas comentavam sobre isso. E essa cultura de exaltação a tudo que é europeu, a tudo que é branco, se estendeu a muitos pontos da nossa cultura. Como padrões de beleza, a intelectualidade, as propagandas. Porque afinal de contas o Brasil estava se preparando para ser um país completamente branco. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei com o Emílio. Ele é biólogo lá do Bablalogia. E ele explicou pra gente em parâmetros científicos por que essa teoria dos antropólogos não funcionou aqui no Brasil. Eu recebo muita pergunta aqui no canal de gente querendo saber: Chan, mas eu sou preto? Chan, mas eu sou branco? Querendo que eu analise a negritude das outras pessoas. A Anitta é preta, Chan? Nossa, mas a Raizane Cássia é preta, Chan? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Eu não sou a dona do negrômetro. Ninguém é. É importantíssimo dizer que no mundo você tem muitos tons de pele negra. A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de maquiagem, preparação de pele, mas Jean Paton, em 1986, classificou 38 tipos de pele negra. Originalmente na África, você encontra negros de diferentes tipos de tons e subtons. Do mesmo jeito, a gente pode afirmar que existem também muitos tons de pele branca. A gente tem uma mania de pensar e enxergar só aquele branco como branco caucasiano mesmo. A gente tem os brancos ali que vieram da Península Ibérica, aliás, de onde se originam a maioria dos brancos que a gente tem ainda hoje aqui no Brasil, que tem a pele um pouco mais morena, o cabelo cacheado, mas isso não tira a branquitude deles. Os cabelos crespos, tipo 4, eles sinalizam que você tem uma descendência direta africana. Agora, os cabelos cacheados, tipo 3, gente, eles não são uma exclusividade da negritude, não, viu? Vou até colocar aqui, ó, uma foto da Nicole Kidman, tá? Descendente direto de irlandeses nórdicos, e o cabelo dela originalmente era cacheado, então não tem nada a ver. Cabelo liso também não pertence à negritude. Você tem povos na África que têm cabelo liso originalmente. Todo esse processo de miscigenação, de embranquecimento, que ao longo da história vem enfatizando tudo aquilo que não é negro em nós, deixou toda essa história de denominação racial muito confusa por aqui. Eu, e acredito que a maioria dos pretos retintos que tem por aí, nunca tiveram dúvidas, né, sobre onde se enquadram aí. O racismo nunca me deixou ter dúvida de que eu sou realmente preta. Mas com algumas pessoas não é assim, né? O descobrir-se negro, tornar-se negro, é um processo longo e muitas vezes até doloroso, porque a todo momento existe um contexto que afasta, diminui, ridiculariza aquilo que é nosso, que é negro, e exalta tudo aquilo que vem do branco e do europeu. Eu não vou falar de quem é afroconveniente aqui não, viu, gente? Que é deles, tá guardado e muito bem guardado. Ó, afinal de contas, a branquitude não aceita esse lance de não ser o centro das atenções, não ser a dona de todos os privilégios que há. Então tem afroconveniente por aí? Tem afroconveniente por aí, mas não se cresce não. Eu acredito que o que a gente precisa mesmo dar um apoio são pra essas pessoas que se veem meio no limbo, sabe? Que não conseguem se definir de jeito nenhum. Eu vou colocar a foto da minha sobrinha aqui do lado, olha. Ela é a cara da minha irmã, só que na versão loira. Hoje em dia ela já sabe que não é negra, mas eu lembro quando ela era menor, ela tinha o cabelo ainda mais enrolado do que é hoje, assim, ela ficava com vários questionamentos. Não tem nem o que falar, né, gente? Minha sobrinha é socialmente branca, ela é lida
como branca em todos os lugares onde a gente vai. E hoje em dia ela tem plena consciência de que apesar de ter uma mãe negra, ela é lida como branca e ela ocupa um lugar muito importante nessa nossa discussão do racismo. Muitas pessoas negras de pele mais clara têm medo de afirmar sua negritude sim, com medo de ser rechaçada. E é o que eu digo sempre, pessoal, eu acho que cabe o bom senso aí e uma observação muito sincera da tua genética, dos teus traços e da forma como as pessoas te leem. Vamos combinar que se você não tem no mínimo uma dessas características aí, é muito difícil que você seja preto, né? E não adianta, gente, você tá no Brasil, não adianta a gente querer pegar a regra dos Estados Unidos, de como é que funciona lá, não adianta a gente pegar por base os países africanos, como é que eles fazem lá, porque a nossa construção racial aqui no Brasil foi construída de uma forma completamente diferente. Então não adianta, a gente precisa criar uma forma, uma denominação nossa. Eu gosto muito de dizer que a gente está em construção desse processo de conscientização racial e que eu acredito mesmo que daqui a alguns anos a gente já tenha isso de um jeito mais concreto para poder contemplar todo mundo. Mas enquanto a gente não tem isso, eu acredito que a forma mais simples e mais eficiente da gente realmente arrumar essa confusão toda aí é essa observação de grupos. De um lado, o teu sentimento de pertencimento em relação àquele grupo que você encontrou, sabe? De chegar lá, respirar fundo e falar, nossa, estou com os meus iguais, aqui é o meu lugar. E do outro lado, esse sentimento do grupo em relação a você. Porque no final não adianta você se sentir aí dandara. Mas se você vai no rolê que tem uma massa de público negro, se enfia lá no meio e aquelas pessoas não te reconhecem como iguais, tem alguma coisa errada aí, né? O box de informação vai estar cheio de links importantíssimos aí. E dentre eles eu vou deixar a carta de Lynch, que é importantíssimo que você leia para poder saber por que esse afeto e essa docilidade entre nós é um ato revolucionário e é tão importante. Você vai ver que essa divisão entre quem é mais claro e quem é mais escuro aí foi uma tentativa por muito tempo no período escravocrata bem sucedida de fazer com que uns se sentissem superiores aos outros. Então todos os questionamentos que a gente fizer, vamos fazer com doçura, né? Vamos fazer o outro enxergar o papel dele na luta e que todo mundo é importante para que a gente consiga vencer. Pense uma coisa aqui comigo, gente. É muito vantajoso para uma sociedade que aí há um pouco mais de 100 anos atrás queria nos exterminar completamente. É muito vantajoso que você não se denomine como negro. É muito vantajoso que as pessoas não se digam negros, porque se você não se denominar negro, você não vai lutar pelos seus. Você não vai se enxergar naqueles seus que estão ali sofrendo. E também não vai usar os seus privilégios em prol daqueles que são teus iguais. Se inscreve no canal, deixa um curtir aí pra mim nesse vídeo se você gostou. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E mais sobre esses fatos históricos também que ninguém fala pra gente na escola e que são super importantes pra gente se reconhecer. A gente fala sobre feminismo negro, questões raciais, beleza, maternidade e tem um pouco da minha vida toda por aqui também, tá? Eu espero super que vocês tenham curtido, gente. Um beijo pra todo mundo, tchau, até a próxima.